A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos gravar mais um vídeo aí? Agora eu vou desfazer umas mentiraiadas que tá circulando aí no YouTube, né? O meu primo me comunicou de umas mentiraiadas que tá aí, ele me enviou uns vídeos, né? E eu vou tentar destruir isso daí. Isso daí já tem, esse tipo de mentira já tem há muito tempo. Não é de hoje não. Mas a gente tem que fazer o papel de atalaia. E Deus me chamou para desmontar essas mentiras conduzidas pelo diabo, usando pessoas para pregar distorção da palavra. Então vamos lá. Qual que é a mentira da vez agora? Não é da vez, né? É uma mentira que já tinha há muitos anos, mas voltou a reviver elas. Aí, estão dizendo aí que a grande tribulação, o final dos tempos, já ocorreu. Porque foi lá na época, logo depois da morte de Cristo, que os cristãos começaram a ser perseguidos por Nero, e depois Domiciliano e outros tiranos e imperadores, ditadores que tinham na época, né? Aí falaram que, porque Apocalipse, o que acontece com o livro de Apocalipse, meus irmãos, para vocês entenderem. Ele é um livro que você tem que ter sabedoria para ler. A própria palavra fala que há sabedoria, não só para você decifrar o código do nome da besta e do número da besta, mas sabedoria para destrinchar todos os simbolismos que tem no livro de Apocalipse, assim como no livro do profeta Daniel e do profeta Ezequiel. Então, que acontece? As pessoas não entendem o contexto. Então, ali, como que eu posso explicar? No livro de Apocalipse, ele faz uma linha do tempo. Como Deus conta uma linha do tempo, ele faz assim, ele vai para o futuro, depois ele volta para o passado. Depois ele volta para o presente. Então, isso que chama linha do tempo. Então, às vezes, ele começa falando a igreja, porque assim, ó, qual que é a confusão de certos pregadores? Não é confusão, às vezes ele nem sabe que está sendo usado pelo diabo, às vezes sabe. Mas qual que é a confusão? Porque João fala assim, ó, que recebeu uma revelação, né? Do Filho do Homem e de Jesus Cristo, porque por isso que chama Apocalipse, chama revelação de Jesus Cristo. Então, aos seus servos. Então, ele revela aquilo e pede para João escrever as 7 igrejas da Ásia Menor, certo? Que era lá na época deles lá, naquela região, naquela época lá, Ásia Menor. Entendeu? Então, aí é onde que tem a confusão. Então, pensa-se que o Apocalipse estava falando, se referindo àquela época de João. Porque naquela época eles estavam passando por tribulações, perseguições. E Nero estava só que a pessoa não entende, ela tem que entender a Bíblia como um todo. Então, da mesma forma, irmãos, que Nabucodonosor lá no Antigo Testamento perseguiu os cristãos e montou o sistema de adoração da imagem dele, de escultura que ele fez, entendeu? E foi lá no Antigo Testamento. Então a grande tribulação foi lá, porque ele colocou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente e Daniel nas covas dos leões. Isso não é uma tribulação? Entendeu? Se caso Daniel e os servos de Deus não se ajoelhassem e se curvassem à imagem que ele fez dele mesmo. E eles se rejeitaram e jogaram os 4 na fornalha ardente, os 3, né? E mais o Daniel nas covas do leão. Ali foi uma tribulação. Entendeu? Mas a história continua. Aí chega até tempo de Jesus e os apóstolos passam pelas mesmas tribulações, pela perseguição dos imperadores romanos, inclusive de Nero. Que Nero perseguiu o cristão, fez cristão de tocha humana no jardim dele, tocou fogo em Roma, culpou os cristãos, e tudo era culpa do cristão. Tudo que acontecia na face da terra ali era culpa do cristão, mesmo que o cristão fosse inocente. Entendeu? Foi decretada essa lei, que tudo era culpa do cristão. Então, teve a época também no Antigo Testamento, que teve uma época que, não sei se foi, não lembro agora, não sei se está no Antigo Testamento isso, ou se é no Novo, nem lembro. Nem lembro, mas já
Eu não sei se é por causa do sono, irmão, já tá tarde, eu tô gravando. Mas tudo bem, vamos lá. Mas teve um período que as pessoas comiam os corpos umas das outras, porque não tinham o que comer, por causa das guerras, não tinha nada. Então, tudo essa foi fase e tempo de tribulação. Então, no tempo dos apóstolos, eles foram perseguidos por grandes imperadores. E aí, como fala que João tinha que escrever a Ásia Menor, então eles acham que o tempo da grande tribulação já foi lá, entendeu? Só que eles se esquecem de alguns detalhes, entendeu? Quais são os detalhes? Naquela época lá, que João escreveu, primeiro, Cristo já tinha morrido e ressuscitado, tá? Então ele tinha vindo a primeira vez. Só que não tinha, naquela época, o último livro que João estava escrevendo era Apocalipse, tá? Para a Ásia Menor, 7 igrejas. Mas eles falam da época de hoje. Agora, uma coisa que tem, que um detalhe que eles esquecem. A igreja, ela foi formada, né? Ali depois da ascensão de Cristo, certo? Aí se forma as igrejas e Paulo foi fundando de cidade em cidade as igrejas. Fundação de igreja não é de templo religioso que eu estou falando, não é igreja física, é comunhão dos santos, união dos santos que creram no nome de Jesus e na obra de Cristo na cruz, tá? Então formaram-se igrejas em cada cidade, reuniões, entendeu? E Paulo foi o responsável por fundar a maioria delas. Então, só que a pessoa se esquece que se a grande tribulação foi naquela época, tá? Ela se esquece porque naquela época ainda tinha os Império Romano, mas não tinha a Igreja Católica. E a Igreja Católica, no livro de Apocalipse, é descrita como a Babilônia, a grande meretriz, a mãe das abominações da terra. Só que, peraí, naquela época que João estava escrevendo para a Ásia Menor, ainda não existia a Igreja Católica. Então, é porque a pessoa tem que entender que Babilônia, ela começa com Nimrod, em Gênesis, depois vem na época de Nabucodonosor, certo? E depois vem na época do Império Romano e depois da Igreja Católica. E a Babilônia, ela não é só uma torre de Babel e nem uma cidade, que nem em Apocalipse fala, caiu a grande cidade. Só que ela não é só isso, ela é um sistema maligno e plantado na face de toda a terra. Entendeu? Então ela tem uma viés literal e uma viés espiritual. E a espiritual é que muitos não entendem, porque interpreta com a carne, não interpreta com o espírito. Então, para você entender o literal, você tem que entender o espiritual e vice-versa. Entendeu? Você não pode, como se fala, desprezar nenhum nem o outro. Entendeu? Porque o mundo espiritual interfere no mundo físico. E o que acontece no mundo espiritual reflete no físico. Entendeu? Então, ali ele não está falando só de um lugar, de uma cidade. Ele está falando de um sistema espiritual maligno. Entendeu? Então, a Roma é a última das Babilônias. E a Babilônia não é só a Roma imperial e nem é só a Igreja Católica que impera no mundo, que conduz o mundo hoje. Não é só isso. A Babilônia é todo o sistema governamental, porque lá fala da besta, que emerge do mar, que é o poder civil, político, e a besta que emerge da terra, que é o poder religioso, se unindo um com o outro. Entendeu? E aí vem povos de nações que falam de Deus e de Jesus, mas que são falsos profetas. Não estou falando que são todos, lógico, que eu não sou falso profeta, tem muitos que pregam no YouTube que são verdadeiros, em algumas denominações que não vêm de Deus, também, mesmo eles estando enganados em denominações e em templos religiosos, mas são sinceros de coração, só estão lá enganados. Então ela está falando de um sistema de corrupção, de engano, que é chamado de confusão. Babilônia traduzida é confusão, que Deus confundiu a língua quando Nimrod tentou erguer a Torre de Babel e ninguém se entendia mais e separou. Daí criou-se as nações, entendeu? Nações também é entendida não só como uma cidade, um país, é entendida como pessoas daquela cidade,
Entendeu? Então, criou-se nações e se dividiram. E aí, isso vai até o tempo do fim. Aí vem o tempo de Roma e da grande perseguição aos cristãos, que é a igreja. E aí, quando o Apocalipse fala, irmãos, que tem essa passagem aqui que o dragão persegue a mulher, tem duas viés ali, não é duas interpretações, é uma interpretação, mas ele fala de dois tempos, por isso que tem uma linha de tempo, e de dois assuntos, entendeu? Que é tanto no tempo passado, como no tempo de hoje. Por exemplo, o dragão perseguindo a mulher, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que nasce a criança, que foi Jesus, que veio através de Maria, entendeu? E que o dragão, que era, na época era Herodes o Grande, que estava perseguindo o menino Jesus para matar, porque ele sabia que o menino representava ameaça ao poder dele, né? Pelo que ele ouviu falar, né? Entendeu? Então ele perseguiu. E o dragão ali se representava Roma, que é uma figura de Satanás, do diabo, o dragão, mas representado em Roma, certo? Ali teve a primeira perseguição depois da nova aliança, certo? Aí, o que acontece? Eu estou falando depois da nova aliança, tá? Não estou falando do Antigo Testamento, a perseguição. Aí começa a primeira perseguição ali, certo? Aí, logo em seguida, ele fala também, tem essa viés aqui, que o dragão perseguiu a mulher. Mulher também ali se refere à igreja. O dragão perseguiu a igreja, entendeu? Então, quando ele fala que o dragão perseguiu a mulher, ele está falando tanto do tempo do apóstolo lá atrás, do tempo da perseguição romana, que o dragão perseguiu no tempo da mulher, perseguiu a Maria, que ia dar luz ao menino Jesus, e da perseguição da igreja, tanto naquele tempo da Asa Menor, que eles foram perseguidos, a igreja de Deus, o povo de Deus, né? Os apóstolos, os profetas e aqueles que seguiam, né? Que era cristão, seguia os ensinamentos, foram perseguidos ali na Asa Menor, e isso também simboliza o tempo do futuro, que aí volta na linha do tempo para o nosso tempo hoje, que é a igreja. Porque se a grande tribulação já foi, então Jesus já voltou, certo? Porque se a grande tribulação, para o pré-tribulacionista, Jesus já voltou então. Aí eu pergunto, e as igrejas de hoje? Então o que nós estamos fazendo aqui? Se nós nascemos bem depois. Entendeu? Aí tem outra pergunta para me destruir esses enganos. Certo? Então tudo bem. Se já foi a grande tribulação lá atrás, olha como que isso não se sustenta. Foi a grande tribulação lá atrás, então nós estamos no reino milenial de Cristo já. Certo? Só que aí tem um outro porém. Jesus disse que vai ser um tempo que habita a justiça. Nós estamos vendo justiça aqui nesse mundo hoje, irmãos. Seja sincero. Aí vem outro. Não, mas o reino milenial de Cristo é espiritual, irmão. Você não entendeu? A justiça habita em cada um de nós. Não habita em todo mundo. Tá. Diz que no tempo do reino milenial de Cristo, irmãos, o que vai obter lá? Vai ter justiça, certo? E aí vai restar nações, porque vai ter nações que vai ser destruída, certo? Mas vai restar nações, certo? O que vai acontecer com essas nações? Muitos vão entrar no reino milenial com seus corpos comuns, não glorificado, porque Jesus veio, ressuscitou os mortos e deu corpos transformados para aqueles que estavam vivos, certo? Como diz 1º e 2º Tessalonicenses. Aí, então, peraí. Se habita a justiça, se nós estamos no reino milenial, e se esse reino milenial é espiritual, então peraí, habita a justiça. Só que esquece de um detalhe. Diz que também que quando essas nações entrar sem corpos glorificados, todo aquele que pecar será morto. Por quê? Porque vai voltar a antiga aliança. No tempo do reino milenial de Cristo, vai ter olho por olho, dente por dente de novo, porque aquele que cometer pecado vai morrer. Então, está acontecendo isso hoje, irmãos? Tá vendo? Como não se sustenta?
E essas pessoas que pregam que a grande tribulação já foi lá naquele tempo dos apóstolos, elas são inteligentes, mas com a inteligência do mundo. A inteligência que aí você vai para Tiago. Essa inteligência é animal, demoníaca e diabólica. Porque ela distorce a verdade de Deus. Entendeu? Então, e tem muitos versículos que eu posso citar aqui que destrói essa tese de que a grande tribulação já foi. Primeiro, a marca da besta, o sistema da besta, ele sempre existiu desde que o mundo é mundo. O diabo já implantou o sistema dele faz tempo. Só que o sistema do mundo ele vai se modernizando conforme a tecnologia vai avançando. Na época dos apóstolos ou na época dos profetas não existia essa tecnologia que hoje nós temos. Existia sim tecnologia, porque os anjos ensinaram aos homens. Porque os anjos veio na terra. Entendeu? E se tornaram corpo físico. Tiveram gigantes na terra. Certo? Os Nefilins habitaram a terra. Isso daí é só para quem estuda as escrituras a fundo, que sabe. Certo? Ninguém acredita quando eu falo que na terra teve gigante. Tá, você não viu o homem já de 2 metros. Hoje, nos dias de hoje. Tá. Que é a estatura até normal, 2,20 m. Só que alguns pode ter, porque a gente, irmãos, se você estudar linhagem, sabe o que é linhagem? Todos nós viemos de uma linhagem lá de Gênesis. Por isso depois foi se formando nação. Cada nação veio de uma linhagem de Cã, Sem e Jafé. Entendeu? Que é que eles se formaram nações. Então você tem certas linhagens. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui para facilitar o entendimento. Os índios já moravam aqui no Brasil, certo? Mas dizem que quem descobriu o Brasil foi os portugueses. Então, a nossa linhagem, a nossa língua vem de origem dos portugueses. Entendeu? Então, é a mesma coisa lá atrás. Então, os gigantes que existem hoje de 2,20 pode ter a linhagem de DNA dos Nefilins lá atrás. Entendeu? Não estou falando que os gigantes de hoje eles são Nefilins, nem são Anakins. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que a genealogia, o DNA deles vem de lá, daquela linhagem lá daquele tempo. Entendeu? Também as tecnologias que se desenvolveram de lá para cá. Entendeu? Então chega no tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo, que naquele tempo também de Nero se impedia a pessoa de comprar e de vender se ela não se curvasse ao sistema de Nero ou dos outros ditadores na época da perseguição dos romanos. Mas só que não tinha tecnologia. Hoje tem para controlar, para vigiar e para oprimir a pessoa se a pessoa não aceitar o sistema. E era só possível com isso. Agora, Jesus falou assim, que na vinda do Filho do Homem, os discípulos perguntaram, mestre, quando vai suceder essas coisas, que sinal a gente vai ter da sua segunda vinda? Aí Jesus responde, do seu retorno. Aí Jesus responde, quando ouvi de guerras e rumores de guerra, pestes, que mais? Pestes e... Tem outra coisa que ele falou, guerra, rumores de guerra, pestes, muitos falsos profetas que se levantarão, pai matando filho, filho matando pai, né? Entregando, traindo uns aos outros e entregando aos outros. Ainda não é o fim, mas está perto, às portas. Entendeu? E quando o evangelho desse reino for pregado a toda criatura, aí virá o fim. Entendeu? Então, esses sinais que Jesus descreveu é o que vai se assimilar ao tempo do fim. Agora, vou fazer um exercício aqui com vocês. Quantas guerras mundiais já teve? Até agora 2, né? Só que tem um detalhe. Eu aprendi isso com um pregador do YouTube, que ele frequenta uma denominação, né? Ele é um pastor, mas ele tem entendimento.
Entendeu? Ele pode até frequentar uma denominação, mas algumas coisas ele prega de acordo com as escrituras, que eu já comparei. Então, ele estava falando que o tempo é mais oportuno hoje das coisas do tempo do fim do que foi lá atrás. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial, apesar de ter tido o nome de Primeira Guerra Mundial, e ter sido sim uma guerra mundial, mas ela não foi de fato uma guerra mundial, porque ela não atingiu todas as nações. Ela só teve em alguns pontos de algumas nações. Então, para ser mundial, ela tinha que atingir todas, certo? A Segunda Guerra Mundial também não atingiu todas. Entendeu? Todas as nações. É só estudar a história, certo? Aí, venho para uma coisa que a Terceira Guerra Mundial, quando ela acontecer, que a Bíblia profetiza que ela vai acontecer, que é chamado de Guerra do Armagedon, certo? Então essa guerra vai acontecer. E aí ela vai se espalhar por todas as nações. Só que em uma nações vai ser mais intensa do que em outras. O epicentro que vai pegar mais é em Jerusalém. É lá no povo judeu. Entendeu? Mas ela vai se espalhar. Certo? E aí sim vai ser Terceira Guerra Mundial. Aí e outra, porque vai se unir todas, a maioria das nações, algumas nações vão defender Israel. Eu creio no começo, mas depois vão se unir todas contra Israel. E Deus vai ter que intervir para proteger Israel. Entendeu? Porque é a menina dos olhos de Deus. Embora eles estão em rebeldia contra Deus, e Deus os chama de prostitutos, mas Deus vai salvar eles. Muitos vão se converter no final da grande tribulação. Agora eu pergunto, se foi a grande tribulação naquela época, outro detalhe, que eu me atentei agora. A maioria dos judeus já se converteram, irmãos? Porque diz que a maioria dos judeus vai se converter a Cristo, porque eles não são convertidos. Eles não creem no Messias que já veio. Eles estão esperando o Messias até hoje. Certo? Que vai vir um falso Messias aí, que é o anticristo. Certo? E nem todos os judeus vão se converter, mas a maioria vai. Entendeu? Porque Deus tem promessa para o povo judeu. Certo? De salvação. E de converter eles. Só que, já aconteceu isso? Não aconteceu. Certo? E outra, esqueceram do tempo de Hitler? Hitler também trouxe tribulação para a terra e perseguiu os judeus. Só que quando fala de perseguição, as pessoas acham que isso foi só, Mateus 24 é só para judeus. Não, ela fala tanto do tempo das perseguições dos judeus e dos cristãos lá na época da Roma, da época de todos os imperadores romanos, aos cristãos, como do futuro, da perseguição à igreja, que a igreja ela se estende na linha do tempo, desde a época dos apóstolos até os dias de hoje. Entendeu? E aí mais um detalhe, que hoje seria o epicentro para a grande tribulação acontecer. Nunca houve na vida uma pandemia ou uma pestilência que atingisse o mundo todo. Lá atrás, a peste negra não atingiu o mundo todo. Certo? As outras enfermidades, varíola, não atingiu o mundo todo. Certo? Atingiu boas nações ali, boas partes, mas não todas. Certo? A PAN do 19 atingiu o globo, atingiu todos os países e parou o mundo inteiro. Mais um sinal. Será que a pessoa não abre os olhos e não enxerga isso? Nas outras atrás não atingiu o mundo inteiro. Outras. Qual um sistema que foi implantado no mundo inteiro que lá atrás nunca teve isso? A tecnologia. Entendeu? Porque, pensa comigo, irmãos. Jesus disse que ele vai vir nas nuvens e todo olho verá. Como todo olho verá? Porque ele vai descer em Sião, que é lá no povo judeu lá. E a guerra do Armagedon vai ser lá, o epicentro. Certo? Se você está em outro lugar do mundo, como que você vai ver? Hoje você não anda pelo mundo, pela internet? Sem sair de casa?
Tá vendo? Mais o sinal. Quer ver outro que eu destruo essas teorias aí? É uma coisa que nunca aconteceu que vai acontecer. Assim, é uma moeda única. Já teve moeda única na face da Terra? Não, cada país tem sua moeda. Um sistema que é uma moeda que pode ter vários nomes diferentes a cada país. Essa moeda digital. Só que ela vai ser um sistema único de compra e venda. E a Bíblia diz isso. Em outras épocas teve esse sistema que teve uma única moeda. Sempre, cada país teve a sua moeda. A China teve o Ien, os Estados Unidos o dólar, o Brasil o cruzado, depois o real. Antes do cruzado teve lá outros, né? Outras moedas aqui no Brasil que mudaram várias vezes, né? A Europa tem o euro, entendeu? Nunca teve uma moeda mundial, como vai ter agora. Entendeu? Então, como que você fala que a grande tribulação já ocorreu? Se Jesus falou que vai ser um tempo como nunca houve igual na face da terra, desde que existe mundo, e nunca haverá jamais. Por que ele falou isso? Porque vai acontecer coisas que nunca houve antes e nunca haverá jamais. O que nunca houve antes? Houve uma economia mundial antes, com uma única moeda? Houve uma pandemia que se espalhou no mundo inteiro antes, que parou o mundo inteiro? Não, né? Houve uma guerra mundial que parou o mundo inteiro, apesar de as outras guerras mundiais, a primeira e a segunda ter o nome de guerra mundial, mas foi por todo o globo? Não, né? Então pronto. Como que começou a grande... Já se passou a grande tribulação, irmãos? Entendeu? Então eu derrubo essas mentiras lá, é fácil, é só você estudar as escrituras que você derruba tudo isso daí, tá? Então, se você se foi a grande tribulação, nós já estamos vivendo o reino milenial de Cristo, certo? Agora olha se parece que nós estamos vivendo no mundo de justiça, olha se parece que os pecadores estão sendo mortos, entendeu? Se os pecadores foram mortos, nós devíamos estar mortos, porque nós pecamos também. Certo? Nós ainda não temos corpo glorificado. Porque a maioria da população que vai entrar no reino milenial vai ser ressuscitada e outros vão ter corpos glorificados que não morreram. Vai ter alguns que vão entrar sem corpos glorificados? Vão, porque vai ter nação que vai restar das guerras, que vai conseguir fugir e escapar, certo? E aí esses que pecarem quando entrar vão morrer. Porque aí vai voltar a lei do Antigo Testamento, entendeu? E todos que pecarem vão ser condenados à morte, porque não vai poder habitar pecado, entendeu? Eu estou falando aqui na terra, não estou falando no céu, certo? Que no céu só entra quem tem corpo glorificado, entendeu? Porque a igreja vai subir, o corpo glorificado, depois vai descer para herdar a terra, entendeu? É isso que o Apocalipse conta, entendeu? Então, como é que a grande tribulação já foi, irmãos? Isso daí é para enganar as pessoas, para quê? Para que vocês fiquem sem vigiar, para que vocês pensem assim, já foi então, né? Aí vocês baixam a guarda e aí vocês são enganados, não se alimenta da palavra, vai para o mundão e vai para a perdição. E aí Satanás leva sua alma para o inferno. É isso, para ludibriar as pessoas. Isso é trabalho do diabo, cara. Entendeu? E as pessoas vêm com a aparência da piedade falando essas coisas. Vêm com Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, os seus ministros e ministros da justiça. Então, esses são ministros de Satanás transfigurados em ministros da justiça, para enganar as pessoas. Então, você vê que ele vem todo sereno. Isso aí é assim, vocês foram enganados. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia foi totalmente distorcida, né? A grande tribulação já foi, né? Jesus não vai voltar mais a segunda vez. Vocês são bobos esperando a vida do Senhor Jesus, ele não vai voltar. Tudo isso é coisa do diabo. É pessoas mandadas pelo Satanás para lubrificar as pessoas. Só que as pessoas não estudam a escritura, aí acreditam em tudo que se ouve, né? Que tudo que fala que é de Deus, que tem nome de Deus, a pessoa acredita. Ela não tira a prova para ver se é de Deus mesmo. O cristão verdadeiro é questionador, ele vai atrás das informações para avaliar se é de Deus se não é, irmãos. Entendeu? Então foi esse o vídeo aí para alertar vocês, para abrir os olhos, para vocês não acreditarem em qualquer coisa que ficou vindo não.
Que tem muitos enganadores aí no mundo, que nem a profecia de Jesus falou, né? Então, fique esperto, tá? Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, deixa o like para o algoritmo reconhecer e passar para outros, tá? Chega mais conhecimento e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, badale o sininho de todas e se quiser comentar, tem a área de comentário, mesmo que não concorde comigo, vou respeitar, vou tratar bem, vou continuar gostando da pessoa do mesmo jeito, só não vou concordar, né? Tá bom? Obrigado, Deus abençoe, até o próximo.